Glória a Deus, que bom, né? A gente poder agradecer a Deus. Eu creio que todos nós temos, quando a gente faz uma revisão dentro daquilo que somos, daquilo que temos, principalmente se você que está aqui tendo essa oportunidade de adorar, de celebrar o Senhor, tem alguma coisa para agradecer, ou muitas coisas para agradecer. Eu estava cantando e agradecendo a Deus aqui com o ministério, e agradecendo porque Deus me trouxe até Jari. Eu sou grato a Deus por estar aqui com vocês. Eu sou grato a Deus pela igreja de Jari. Eu sou grato a Deus pela vida de vocês, que fazem com muita alegria a obra que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Sou grato a vocês que estão conosco, chegando dentro da nossa comunidade, dentro da nossa congregação, se aproximando, de repente, há poucos dias, há pouco tempo. Eu sou grato a Deus pela vida de vocês. Vocês abrilhantam e melhoram a nossa congregação, e juntos vamos sim fazer muito, muito mais para melhorar o nosso município, para fazer com que sejamos melhores ainda. Amém? Queridos, nosso tema da semana então inicia hoje. A Keila já iniciou, fazendo a reflexão sobre o Espírito Santo santifica a igreja. Durante a semana então estaremos pensando, os temas. Vai ser, como disse o irmão Rude, já pensado novamente na quinta-feira dentro das nossas casas de pão. E agora já começa, segunda virá um tema, ou melhor, um vídeo, que já vai nos preparar para domingo que vem, que será ministrado sobre os dons do Espírito Santo. Então, vamos hoje continuar pensando sobre o Espírito Santo santifica a igreja. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14, 15 e 16. 1 Pedro, primeira epístola do apóstolo Pedro à igreja, no capítulo 1, no versículos 14, 15 e 16. Diz assim: como filhos obedientes, eu vou ler lá no telão para ficar igual a de vocês. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. 16. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Uma das características da igreja de Jesus é a santificação, ser santo. A palavra santificação, na maioria das vezes que ela aparece no Novo Testamento, ela vem da palavra grega agios. E agios, ela é separar. O significado de agios, literalmente, os gregos querem, quando dizem agios, e foi em grego que foi escrito aqui, Pedro escreve em grego, agios quer dizer separar o santo do profano. Então, a santificação, no contexto bíblico, do Novo Testamento, ele está dizendo aquele processo de separação, aquele processo de colocar um hiato, de colocar uma barreira, de tirar do meio aquilo, por exemplo, o santo do profano. O que é puro, ou melhor dizendo, o que é puro do profano. Então, santificação, a palavra agios quer dizer isso, tipo, separar o puro do profano. Puro é aquilo que não tem contaminação. Então, aquilo que é original, aquilo que foi gerado no original. E quando nós, homens, seres humanos, somos chamados para voltar à pureza, para ser puro, para ser santos, para separar a pureza do profano, a referência nossa é em dois assuntos.
segundo a Bíblia. A referência nossa é em 2 Adãos. O primeiro Adão, lá, o Adão criado por Deus, o primeiro homem criado por Deus, ele foi criado puro. Ele foi criado sem mácula. Ele foi criado de uma forma especial por Deus e totalmente separado do profano. Totalmente separado do profano. Felizmente, ele usou do direito que Deus deu só para ele, para o ser humano, não deu para os animais, não deu para a natureza, não deu nem para os anjos. O chamado livre-arbítrio. Livre-arbítrio é o direito de não obedecer a Deus. O direito que Deus deu para o ser humano de não obedecê-lo. Os animais não têm esse direito, os anjos não têm esse direito. Ninguém tem esse direito a não ser o homem. O direito de não obedecer a Deus. E o homem, o primeiro Adão, ele usufrui desse direito e aceita esse direito, tentado pelo tentador, forçado pela serpente, ali no caso Satanás, sendo trabalhado na mente dele isso, e ele toma esse, não, tá bom, eu não vou obedecer o Criador, e desobedece. E aí então o estado de pureza desse homem não existe mais, ele não é mais puro, e ele é contaminado pela ação de Satanás, pelo ato de errar, o ato de pecar. Aí vem o segundo Adão, segundo as Escrituras, Paulo fala disso, Hebreus fala disso, também, o escritor aos Hebreus, fala do segundo Adão, que esse veio também com o direito, porque a Bíblia diz que Jesus se desfez da sua divindade, foi gerado no ventre de Maria, e aí, ao ser gerado ali, ao ser um ser humano, ele recebe as mesmas faculdades mentais nossas. Ele recebe o mesmo gênio, ele é um humano. E aí ele é também dado a ele essa liberdade de desobedecer a Deus. Ele recebe essa liberdade, ele podia desobedecer a Deus. Ele tinha, assim como todos nós temos, o livre-arbítrio. Porém, a Bíblia diz que ele se mantém puro. Ele se mantém puro por toda a sua vida. Eu não sei quantas vezes Jesus foi tentado. A Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo, logo após o seu batismo. Mas eu entendo e eu penso que esse foi o ápice do momento de tentação até aquele dia. Porque aquele dia ele tinha recebido do Pai uma palavra lá do alto, dizendo, com toda a autoridade, dizendo, este é meu filho amado em quem me comprazo. Jesus estava no auge do seu ministério ali, recebendo a certificação de Deus, de quem ele era. E aí o Espírito Santo leva e ele permite ser tentado pelo diabo. O diabo vai lá tentar, literalmente tentado por Satanás. E ele vence, ele tinha o direito o seu livre-arbítrio. Tinha o direito, e ele vence. Mas antes, durante a sua vida ali, esses 30 anos, ele também tinha sido tentado, com certeza. Pelas conversações, pelas pessoas do seu meio. Normal. Mas ele vai até o fim, ele resiste. E aí ele também chega num outro momento de tentação tão grande. Poucas semanas, poucos dias antes dele ir para a cruz, ele estava sabendo que morreria. Ele estava vendo que tudo tinha se afunilado e era o seu ápice ali de prova, de dor, de tribulação. E ele vai orar. Vai lá no Getsemane, num horto, num pequeno jardim. Vai orar, chega naquele ambiente, não sei se é sentado ou em pé, eu imagino sentado. Ele estava lá. E os seus discípulos ficam a um tiro de pedra dele, então uns 20 e poucos metros de distância dele. E ele disse, fiquem aí orando que eu vou lá um pouquinho mais para frente orar, porque ele tinha alguns segredos com o Pai. E lá ele abre o mão para o Pai e ora, e a Bíblia diz que ele soa gotas de sangue, de tão intenso que era aquele momento,
de luta, de provação, e hoje, não que precisasse, né? A Bíblia é inerrante, e ela é infalível, mas não que precisasse isso, mas existe comprovação científica, que uma pessoa que se extenua, principalmente psicologicamente, ela pode suar sangue. Já existiu outros fatos, outros casos na história da humanidade, estudado pela ciência. Porém, meus queridos, quando ele chega àquele momento complicado, extenuante da sua vida, vendo a situação ali na frente, e com certeza passava, porque ele era humano, eu creio, que ele passava, humano eu tenho certeza, eu creio que passava na mente dele a possibilidade de eu tenho direito de não obedecer. É o direito que eu tenho, de não ir para a cruz. E automaticamente vinha com certeza aquelas setas do inimigo dizendo assim, tu não vai conseguir. Tu vai chegar lá, no madeiro, e tu vai se afrouxar. Tu vai se entregar. Tu não vai conseguir. Então passe vergonha agora, e não lá, na frente de todo mundo dos executores. Mas ele está lá, naquele momento de crise, naquele momento de prova e de luta, e ele diz assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, esse todavia aí muda tudo. Todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. O direito de desobedecer a Deus, ele suplanta e coloca embaixo da sola do seu pé e diz assim, eu cresci sabendo que eu iria ter dificuldades, mas eu quero acima de tudo fazer o propósito de Deus na minha vida. Esse é o exemplo de Jesus. Agora, meus queridos, o que ele consegue então? Ele consegue viver de uma forma santa. Separar o puro do impuro. Isso que ele faz, ele mostra, e agora o escritor diz assim, e já estava escrito isso antes no Antigo Testamento, Deus falando que ele era santo, ele é separado, ele não se mistura com o profano. Agora, acima de tudo, volta no 15, acima de tudo ele está dizendo, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vocês também santos. Aqui começa o nosso desafio. Aqui começa o nosso problema. Aqui começa a guerra entre nós e nós. Entre eu e eu. Porque há um mandamento de Deus que eu seja santo, que eu seja separado daquilo que é profano para me manter puro, original. Pureza é originalidade. Para que eu me mantenha dentro daquilo que Deus fez, não o propósito meu específico, mas para a humanidade. Deus fez você e eu, Deus gerou você e eu, deu liberdade de decidirmos não obedecê-lo, mas o principal objetivo dele é que eu e você se mantenha puro, original, para aquilo que fomos programados, para aquilo que fomos feitos. E aí ele fala, o Pedro explica, em toda a nossa maneira de viver. Então, o que eu entendo aqui, meus queridos? Que santificação é um comportamento. Aí piora, né? Santificação, então, não é algo que nós compramos. Não é algo que nós adquirimos e carregamos em nós. Não é uma roupa que nós vestimos. Não é uma Bíblia que nós carregamos embaixo do braço. Não são amuletos que nos santificam. Não são amuletos que nos deixam puros. Não são nem ações nossas que nos deixam puros. São comportamentos, é maneira de viver. Que nos vai fazer de nós puros. O objetivo da santificação
é tornar nós puros. Deus nos fez no original os seres puros. Pureza, então, é o estado original. Por que é colocado fogo no ouro? Por que é colocado, quando acha uma pedra de ouro lá e coloca muito fogo nele? Para queimar toda a Quanto mais queimar a pureza, quanto mais passar pelo fogo o ouro, mais puro, mais original ele fica. Quem já tomou água de uma fonte ali totalmente natural, no meio de um mato cerrado, que não tem efeito nenhum de veneno, de nada em roda? Tu está tomando uma água pura. Pureza, é isso, originalidade. Deus convoca os filhos dele, gerados por Jesus, salvos por Jesus, para entrar num processo de santificação, de separação daquilo que em nós é profano e nos conduzir à pureza. Isso é um processo. Grave isso, meus queridos. Grave isso. O que Deus quer conosco? Que nós seja puro. Deus quer que a sua palavra nos chame a atenção para sermos puros. O puro, então, é o nosso estado original. Deus quer te conduzir, meu querido. Deus quer que nos conduza. Deus nos leva, nos chama a atenção, nos convoca para estarmos tal como Ele gerou Adão. Puros. Tal como foi Jesus de Nazaré, caminhando aqui puro. E então, você gravou, Deus quer que nós sejamos então puros. E agora, o que nos faz puros é a santificação. Então, santificação é um processo. Santificação é um processo. Diga comigo que quando você fala, você grava mais. Vamos lá. Santificação é um processo. Então, a santificação, ela não é imediata. Claro que ela é imediata no contexto espiritual. O ladrão da cruz, o exemplo dele. O ladrão da cruz é aquele que disse assim: olha, eu reconheço que eu sou um pecador. Eu reconheço que essa cruz aqui eu mereci. Eu reconheço que eu falhei, eu tenho que morrer por causa dos meus atos. E eu também reconheço que você, Jesus, que está aí no meio, não teve pecado. Eu reconheço que você veio para salvar a humanidade. E eu quero pedir-te que você lembre de mim quando entre no teu reino. Ele está dizendo assim, quando você assumir o trono novamente, o que ele está reconhecendo? Jesus como Senhor dele. Que você lembre de mim. Ele tomando uma decisão de conversão da sua alma e dizer, eu preciso entrar num processo de santificação. O que Jesus diz para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por quê? Porque quando uma pessoa converte o seu coração ao Senhor e entrega a sua vida ao seu senhorio, espiritualmente ele está imediatamente puro. Maravilha? É um milagre. Aquilo que havia de culpa, aquilo que havia do passado, aquilo que qualquer coisa do passado, imediatamente está purificado. Pelo quê? Pelo sangue de Jesus nós somos purificados. Agora, espiritualmente, sim. O problema, meus irmãos, é que eu acho que vocês não querem, né? Ser igual o ladrão da cruz, morrer na hora, que aceita Jesus como Salvador, quer ficar mais um pouquinho, né? Eu quero ter um tempo mais na minha vida, de vida aqui, né? Eu creio que vocês também querem conviver com os de vocês, conviver com a família de vocês. Então, se você quer, olha, Deus, eu queria só ser purificado, santificado na hora e arrebatado, teria que ser que nem o ladrão da cruz. Aí ia pronto. Não tinha mais tempo para colocar a sua vida, a sua maneira de viver num processo de santificação para que se transformasse, ou melhor, que se tornasse
puro aqui na terra. Estão me entendendo? Então, queridos, como a santificação é um processo, nós temos que pensar assim. Agora nós vamos ver que esse processo de santificação, ele trabalha em nós. Por quê? Porque qualquer coisa que sai do seu estado original e recebe algumas impurezas, fica complicado de tirá-las, não é verdade? Quem já manchou uma roupa nova, bonita, que gostava? Manchou aquela roupa bonita, nova, de repente. Eu era premiado para isso. Se eu ganhava uma calça nova, eu dava um jeito de estragá-la no primeiro dia. Fui premiado no meu tempo de passado. Que coisa mais triste, né? Aí gostava daquela roupa, aí estragava. Algumas que eram manchadas, o que você faz? Começa um processo para tentar trazê-la ao original. E lava e coloca. Agora tem o Vanish, né? Agora já tem um negócio mais moderno aí, né? O Vanish, que dá deixa, às vezes traz a original. Mas às vezes, meu querido, nós terminamos de estragar a peça. Não é verdade? Vai lá tentar limpar aquela roupa e coloca uma que boa demais lá, né? E o negócio vira uma bagunça. Por quê? Porque as ferramentas, as ações para trazer a purificação, de repente foram erradas ou mal usadas. Também, meus queridos, para a purificação de algumas coisas, elas custam um preço. Custam caro às vezes. Custam até dor. Quase todos aqui também tiveram uma experienciazinha de tentar purificar os seus dentes tirando os tártaros lá no dentista, né? Não sei para vocês, mas para mim é muito chato. Aquela máquina, aquele negócio raspando, aquele ferrinho puxando, aquele outro entrando no meio das tuas gengivas. É um processo? Processo para quê? Para purificação. Para deixar o teu dente puro daquilo que ele absorveu das coisas. Estão entendendo o que é a santificação? Às vezes ela dói. Porque a gente está apegado às impurezas. Quando tu tem bastante tártaro, né? Principalmente na parte interna, quando sai, não te dá uma sensação que está faltando algo? Quem já fez isso? Passa a língua ali, está faltando algo. Era impureza. Era coisa ruim. Mas nós estávamos acostumados. E quando essa impureza sai, parece que está faltando algo. Isso tudo é um processo. É o processo da santificação. E dentro do nosso processo de santificação espiritual, somente? Não, Paulo diz assim, que você e eu precisamos ser santos, corpo, alma e espírito, irrepreensíveis perante Deus. Complicado, né? Já é complicado a gente entregar para Deus o nosso espírito, a nossa parte espiritual, domínio ao senhorio do Senhor, já é difícil. Agora já pensou purificar a alma? A alma é a sede das nossas emoções. É a alma que sente, por exemplo, que se fere quando alguém te chama de feio, de bobo, de gordo, de preto, de branco. E a gente se fere com isso, é a alma que fere. É a alma que fere quando alguém te jura viver a vida inteira contigo e te abandona. É a alma que fere. É a alma que fere quando nós investimos em alguém e esse alguém não dá resultado. É a alma que fere. E junto com essa ferida, toda ferida, ela é tendenciosa a atrair impurezas. Não é verdade? Quando alguém se machuca lá, se corta, a medicina, eles ensinam, protege essa ferida, porque ela se torna um atrativo de impurezas.
E quando nós nos ferimos em alma, é natural as impurezas aparecer, o rancor, a raiva, a angústia, a depressão. Essas impurezas vêm dentro daquela ferida. E não é fácil purificar essas feridas. Eu vou parar para profetizar aqui, porque o Espírito Santo está dizendo aqui que há feridas aqui. Gente que está me ouvindo, que já é uma isibela. Sabe o que é uma isibela? Aquela ferida que não tem mais, que parece não ter cura, que a medicina olha, aquele buraco diz, olha, nós só temos que dar uma manutenção, essa ferida vai ficar o resto da vida aberta. Eu cuidei de uma senhora, fui amigo de uma irmã, uma crente que machucou a perna e ela tinha isibela. O médico disse, olha, essa ferida nunca mais vai fechar, tu só tem que estar protegendo, sempre enfaixada, lavando todo dia, mas ela nunca mais vai fechar, porque ela é uma isibela, não tem mais solução para essa ferida. E o Senhor está me dizendo que há umas isibelas espirituais na alma aqui, mas Ele tem a cura. A cura, sim, para essas feridas na alma, mesmo que seja já aberta, exposta, e que todos possam dizer, não tem jeito, há um milagre para esta ferida. João 17, 18 e 19, eu preciso ir para concluir. João 17, 18 diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Queridos, olha isso é Jesus dizendo. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Jesus aqui, meus irmãos, ele está com 3 anos e pouco de ministério, quase encerrando o ministério dele. Olha o que Jesus fez no ministério dele, os milagres, mar sendo coordenado, defunto sendo ressurreto, poderoso, um excelente ensinador, cara assim, ó, perfeito, todo mundo babava junto com aquele cara. E ele diz assim, eu me santifico. Ele diz assim, eu estou num processo de purificação. Já pensou nisso? O mestre, o Jesus, dizendo, eu me santifico. Eu cuido do meu espírito, da minha alma e do meu corpo, para manter ele puro. Está entendendo? Jesus está dizendo isso. Eu me purifico, para quê? Para que também eles sejam santificados. Como assim? De que forma? De 2 formas. A primeira forma era a presencial. Era aquele que ele estava ali, porque os exemplos arrastam. Ele estava dizendo, quanto mais eu puro fico, mais eu influencio quem anda comigo a ficar puro. Quanto mais eu puro fico, mais eu influencio as pessoas que andam comigo a ficar puro. Se no meio em que você trabalha, se no meio em que você vive, houver palavras de baixo calão, houver pornografia, houver aqueles videozinhos pornográficos lá, por exemplo, se no meio em que você vive houver isso, houver prostituição e você se santificar, você se separar disso e buscar a pureza, não dar corda para nenhuma palavra dessas, não falar dessas palavras, e quando essas palavras surgirem no ambiente, você não precisa retalhar, não precisa questionar, mas você se afasta, você se torna puro, pode ter certeza que em breve aquele ambiente será impregnado pela pureza, e as pessoas desistirão de conversar contigo sobre tais assuntos. Isso é santificar para santificar o meio. Se no ambiente em que você está, eu quando trabalhei numa empresa, era de praxe os funcionários da empresa, eles tirarem a nota fiscal do almoço no limite máximo que a empresa permitia. A empresa permitia, por exemplo, R$50 o almoço, e todas as notas que eles tiravam eram de R$50. Podiam pagar 20, o almoço era 50. Daí saíam procurando o almoço, na época era de R$1,99, porque era o limite nosso, era R$5, e eles saíam procurar o almoço de R$1,99, pagavam R$1,99, tiravam a nota de 5.
Quando eu entrei nesse grupo, fui chamado nesse grupo, fui trabalhar com essa equipe, a minha nota era do quanto eu gastava. Era R$1,98, era R$1,99, esse eu almoçava com eles, e aí as notas deles eram de 5. E aí um dia ele disse, olha, nós vamos ficar mal com o chefe, porque tu vai chegar com uma nota mais baixa que a minha. Eu não me interessa, o que eu gastar eu vou cumprir, agora você se explique para o chefe. E logo de um tempo, a equipe que estava comigo resolveu de almoçar com R$5. Aí nós íamos para os restaurantes bons, nós ganhávamos 5 para comer, então vamos ganhar os 5 para comer. E nós comíamos comida boa, e eles pararam de comer comida ruim. Eu disse, comigo vocês aprenderam a ser honesto e comer comida boa. Você pode santificar o ambiente. E você não pode, você deve, você é cristão, você foi chamado para esse propósito, para esse projeto de Deus. Então, temos esse desafio. Jesus, ele se santificava a si mesmo, ele se purificava a si mesmo para influenciar as pessoas que estavam à sua volta. Mas também, depois nós vamos pensar um pouco isso, ele precisava ir puro para a cruz, para poder enviar o Espírito Santo. Se ele não vai puro para a cruz, não é um sacrifício vicário, ele não consegue perdoar os nossos pecados, e ele não seria ressurreto pelo Pai, e ele não teria uma vida nova, uma vida de rei de novo, para poder nos enviar o Consolador, o amado Espírito Santo. Agora, queridos, João 17:17, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a... Queridos, o que é isso? Jesus está orando agora, no capítulo 17 de João, Jesus está orando pelos seus discípulos. E ele diz assim, santifica-os na tua... Está falando com Deus. Deus, santifica os discípulos na tua verdade. E o que é a verdade? É a tua palavra. Então ele estava dizendo assim, ok, para mim e para você, meu querido. Quer ser santo? Quer ser puro? Obedeça à palavra. Quer ser puro? Tem o guia aqui. Tem o mapa aqui para pureza. Quer ser original como Deus te fez? Aqui está a referência. Queridos, não tem como. Não existe outra referência para a pureza. Não existe outra referência para voltarmos ao original que Deus nos fez. Não tem outro a não ser a palavra. É a palavra que vai dar os ditames, a regra, o padrão de pureza do ser humano. Ah, mas eu penso que se eu fizer boas obras, eu vou ser salvo. A palavra diz que salvação não é pelas boas obras. Ah, mas eu penso que se eu tiver uma religião, eu vou ser salvo. A Bíblia diz que não é o título e a religião, a Assembleia de Deus que vai te salvar. É o sangue vicário de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário e a tua decisão de o aceitá-lo como suficiente Senhor e Salvador. Ah, mas o meu comportamento, eu sou honesto, eu sou sincero, eu sou uma pessoa muito honesta e eu vou ser salvo. Não preciso então ser caridoso. Não está completo. A palavra diz que você tem que ser honesto, tem que ser sincero, mas também tem que ser caridoso. Santificação é isso. É voltarmos ao original que a palavra nos orienta, não aquilo que eu penso, não aquilo que a filosofia pensa, não aquilo que é sociológico. Ah, agora os tempos mudaram. Agora os tempos mudaram. Eu posso me vestir vulgarmente porque os tempos mudaram. Não estou falando aqui de calça, de saia e de coisa parecida. Não, de maneira nenhuma. Ah, os tempos mudaram. Todo mundo anda com aparecendo aí. Os tempos mudaram. A palavra de Deus diz que isso é vulgaridade e não deve ser usado. Ah, os tempos mudaram. Hoje, por exemplo, é tão simples nós olharmos qualquer coisa na internet. Os tempos mudaram. Nós estamos na época dos filmes aí de zumbis, filmes pornográficos, filmes de terror, filmes de malignos, de morte. Ah, os tempos mudaram. A palavra de Deus diz, não coloquei sobre a frente dos vossos olhos coisas más.
Ah, mas os tempos mudaram, agora existe, é normal, tem um grupo no Facebook. Há poucos dias eu recebi uma informação, não fui atrás do grupo, né, do Facebook, no Facebook, sendo usado para incentivar o suicídio. Um grupo de adolescentes estão sendo incentivados nesse grupo ali para o suicídio. Foi denunciado, a pessoa que me mandou isso, ela por 5 vezes, ela foi alvo de denúncia no Facebook, e o Facebook por 5 vezes fechou a conta dela por, acho que é 30 dias cada vez que eles fecham a primeira, né? Fechou a conta dela porque ela colocou textos bíblicos no seu feed ali, ela colocava textos bíblicos e uma pergunta, ela fazia uma frase trazendo para a atualidade. Ela não só colocava o texto bíblico, mas ela trazia uma frase sobre a atualidade, questionando os comportamentos sociais, os comportamentos dos seres humanos, e as pessoas denunciavam, e ela ficava 30 dias fora, dali um pouco ela colocava de novo, ficava 30 dias fora. Quando ela acha essa página falando sobre incentivando ao suicídio coletivo, ela denuncia, o Facebook manda uma mensagem para ela, diz que não, isso é normal, é nos tempos atuais. Por 3 vezes ela denuncia, está os prints gravados da resposta do Facebook, dizendo para ela que não vai tirar essa página do ar, porque isso é da época. O suicídio é da época. Igreja, nós temos um desafio. E o desafio nosso é a verdade. A verdade. A santificação pela palavra nos dá verdade. Queridos, como o Espírito Santo é tremendo, é maravilhoso. João 16, só coloca o 7 já, porque a Lequila já leu desde o 5. Olha o 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Jesus está dizendo isso, ainda antes de orar pelos seus discípulos. Mas naquele mesmo momento. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. Vamos ficar aqui primeiro? Vamos gravar isso? Porque se eu não for, o Consolador. Diga comigo, o Consolador. O Consolador, você vai entender depois. Grave isso. Não virá. Mas, quando eu for, vô-lo enviarei. 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. 9. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Queridos, olha só. Jesus estava dizendo para os discípulos assim, eu tenho assuntos mais sérios com vocês. Eu tenho coisa mais complicada para vocês. Porém, vocês não têm condição de suportar agora. Pois vão entender. Vamos lá. 13. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Volta no 12. Aqui é muito importante. Jesus estava dizendo assim, olha, discípulos, eu tenho coisas mais fortes para vocês. Eu tenho situações mais complexas para vocês. Mas vocês não têm condição de compreender. Porque ainda falta alguma coisa para vocês. O que faltava? No 13 ele explica. O Consolador. Aquele que viria quando ele fosse. Estão me entendendo? Quando o Espírito Santo vem de uma forma derramada no dia de Pentecostes, lá no dia 50 dias depois da Páscoa, naquele momento em que os discípulos recebem o Espírito Santo e são cheios do Espírito Santo, eles passam a ouvir Jesus de uma forma diferente. Eles passam a compreender todo o processo que Jesus passou com eles. Eles passam a absorver com mais facilidade e conseguem a ser
puros. Olha só, vamos pensar num exemplo rápido aqui. Lembra do Pedro? O Pedro estava com Jesus, cheio de ânimo, cheio de coragem. Vai com Jesus até a hora do sacrifício, que ele é preso. Então, chicoteando Jesus, ele está lá. Mas quando dizem assim, você é um deles, o Pedro diz, não conheço, nunca vi. 3 vezes ele é reconhecido pelas pessoas. E 3 vezes ele diz, não sou. Por quê? Porque ele estava num processo de santificação, mas não tinha um agente para mantê-lo puro. Não tinha um agente dentro dele para mantê-lo puro. Agora, depois disso, Pedro recebe o Espírito Santo, ele é cheio do Espírito Santo, habita nele a presença do Espírito Santo, e chegam para ele e dizem assim, Pedro, nós vamos te matar. Nós vamos te matar, Pedro, você é servo desse Jesus. Tu tem 2 opções. Ou você morre na cruz igual o teu mestre, nós vamos crucificar igual o teu mestre, ou você diz que não serve mais esse mestre, que tu não quer ser mais cristão, que tu desistiu da tua crença. O Pedro, mesmo Pedro, com as suas mesmas características, com a sua mesma personalidade, mas tinha alguém dentro dele, chamado Espírito Santo. E ele diz, importa que o nome dele seja glorificado, me crucifiquem, mas de cabeça para baixo, que eu não mereço fazer igual o mestre. Quem faz a diferença para que você seja puro? É o Espírito Santo que habita em você. Ah, pastor, como então eu farei? Porque se tu fisicamente, não dá para ser puro. Se você olhar organicamente, não tem como voltar à pureza. Se você quiser seguir essa Bíblia aqui, essas regras aqui, pela tua disciplina, pelo teu esforço, meu irmão, você não vai seguir. Se você quiser ser santinho, se você quiser ser purinho, sem somente lendo Bíblia e se autodisciplinando, você não vai conseguir. Ele sabia, Jesus sabia, não, tem coisa aqui que não tem como. O grande segredo, meu querido, o grande segredo para a minha e a tua purificação é viver cheio do Espírito Santo. A fórmula para você ser puro é deixar o Espírito Santo dirigir a nossa vida. Pastor, como é que eu faço isso, pastor? Como eu faço? Entronizando Ele dentro de você. Ah, mas e como que eu faço para entronizá-lo, Senhor? Você precisa ler Bíblia todo dia, para saber as diretrizes de Deus, e a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela renova as nossas forças, e todo dia ter um tempo sozinho com Deus, e dizer, Senhor Espírito Santo, dirige os meus passos, dirige a minha caminhada, me orienta. Querido, depois que eu aprendi e compreendi que quem vive dentro de mim é o Espírito Santo, eu nunca mais deixei ele quieto. Você já pensou? Aqui, vou usar o exemplo da Thaís aqui, né? Está lá, chega na empresa para trabalhar, de manhã às 9 horas, 8 horas, sei lá que hora tu chega, né? Aí você chega, tu tem um colega que senta no lado ali. E tu chega, tu diz bom dia, ele, E aí vocês trabalham das 8 às 5 da tarde, e ele não te diz uma palavra, ele não te diz nenhum com licença, ele não te diz nada mais, ele está mudo ali no teu lado. Ele está presente, ele está ali, mas ele está mudo, ele não conversa contigo. Mas a sensação é que esse alguém está enjoado com a tua presença. Está brabo contigo, a sensação pode nem estar. Ele pode, humanamente, essa pessoa pode estar com um problema, pode estar emocionalmente afetado, pode ter um problema. Mas a sensação de quem está ali no lado é que essa pessoa não quer nada contigo, não é verdade? A sensação de que aquela pessoa que está ali no lado está braba contigo. A sensação daquela pessoa que está no lado que a tua presença lhe incomoda. Onde mora o Espírito Santo? Tu tem esse mesmo procedimento com ele?
Ele fica o dia inteiro ali, sentadinho no teu trono, e você não diz bom dia. Você não conversa com ele. Você não se comunica com ele. Ele está quieto, você está beiçudo com ele o dia inteiro. Aleluia, ele é o agente da purificação. Se você não conversar com ele, meu querido, ele nunca vai te orientar. Quando a gente conversa com umas pessoas muito pouco, a gente não conhece a voz, não é verdade? Se o Jorge me ligar, e do número que eu desconheço, dificilmente eu vou conhecer a voz dele. Com todo respeito, meu irmão em Cristo, homem de Deus, está sempre aqui com nós. Mas se ele me ligar, dificilmente eu vou conhecer a voz dele. Porque a gente conversa pouco. A gente se vê bastante. A gente ora um pelo outro. A gente, às vezes, aqui, o maior tempo que eu tiro com o Jorge, porque ele é um homem de oração, ele vem, às vezes, 6 da manhã aqui orar no templo. O maior tempo que a gente tira, às vezes, é orando junto. Mas ele num cantinho e eu no outro. Às vezes eu estou lá no escritório e ouço batidinha da porta aqui. O Jorge entra, ora, fica uma hora na presença de Deus aqui. Eu ouço até os pingos d'água que caem do zoinho dele aqui. Aleluia. Que todos nós fôssemos assim. Mas, se ele me ligar, de repente não conheço. Agora, se eu ligar para ele, é bem provável que ele conheça, porque ele me ouve bastante. Quer conhecer a voz do Espírito Santo? Fala com ele. Fala com ele. Dia deixa ir.